Vocês lembram da famosa profecia de Joel 2:28, onde a palavra diz assim: E há de ser que, depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Mas depois de que? Na perícope anterior, o Senhor começa a falar com um advérbio de conclusão. Então, o Senhor terá zelo sobre toda a terra. Isso é uma promessa que vem depois de uma chamada. Uma chamada que começa no capítulo 1. Uma chamada a todo o povo, mas principalmente aos ministros do Senhor e aos sacerdotes do Senhor. E essa chamada vem se estendendo até o versículo 17 do capítulo 2. Chorem os sacerdotes e ministros do Senhor. No verso 13 ele diz: Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, porque o Senhor é misericordioso, compassivo, grande em beneficência, tardio em irar-se, e tudo isso. No verso 14 do capítulo 1, ele já vai falando: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai anciões e todos os moradores da terra. Ele só vai chamando o povo ao arrependimento, à santidade, a jejum, a oração, a busca. Porque no início do capítulo 1 ele chama o povo a se envergonhar por causa do pecado. Ele fala com os agricultores: vocês precisam se envergonhar, porque a sua terra não dá fruto, porque eu tirei o vinho e o mosto de vocês. Mas aqui não é para se envergonhar porque os esforços deles falharam, era por causa do pecado, e o Senhor mesmo tirou o fruto da terra. Isso se estende até o verso 17 do capítulo 2. No versículo 18, ele já começa a concluir de acordo com o que ele já tinha falado. Então, o Senhor terá zelo sobre a sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: o povo deveria se arrepender, rasgar o seu coração e não as suas vestes, jejuar, orar, clamar ao Senhor. E em resposta, o Senhor, aqui está escrito, o Senhor responderá. Gente, Deus não fala sozinho não, tá? Deus não é desequilibrado mental. Se ele respondeu, é porque o povo fez alguma coisa para ele responder. O verso 25 é a coisa mais linda. E restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Porque o gafanhoto comia toda a plantação, o que o gafanhoto não comia, a largata comia, e não sobrava nada para o povo. E aqui existe uma promessa que é condicional. Tanto a fartura como o derramamento do Espírito Santo, o avivamento também, é uma promessa condicional. Se e somente se houver arrependimento, houver santidade, rasgar os corações, rendição ao Senhor, se houver busca, se houver jejum, se houver santidade, porque a santidade não é uma sugestão de Deus para nós. Olha, filho, se quiser, você pode ser santo. Se você puder, você pode ser santo. Não, ele diz: sejam santos como eu sou santo. A santidade não é uma sugestão, é uma ordem. E aí vem a famosa promessa no versículo 28. E há de ser que, depois disso, não é possível que as pessoas não se perguntam: depois de quê? Depois de tudo isso, aí ele vai derramar o Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão visões, todo mundo vai ser alcançado pelo Espírito. Mas todo mundo que se arrependeu, todo mundo que se santificou, todo mundo que rasgou seu coração e não as suas vestes, todo mundo que corrigiu o seu próprio caminho, todo mundo vai ser alcançado por esse avivamento, por essa promessa. Então agora você já sabe. Primeiro o povo foi convocado a se humilhar, a clamar, a se converter ao Senhor, a jejuar, a orar, a buscar. Depois dessa convocação é que vem a promessa do derramamento do Espírito. É difícil mesmo. Nada é de graça. O reino de Deus é tomado à força, por
por violência, assim. Não é, acordei, ó, tô cheia. Não fui comprar meu azeite, mas tô cheia. Não é assim. Não é assim. A vida do crente não é um morango. A gente está acostumado a versículo do dia e fica só com um versículo, só com uma parte. Às vezes é só a parte A do versículo, só a parte B, só a parte que te interessa. A Bíblia não tem só a parte que te interessa. A Bíblia é completa. Vamos ler o texto com contexto. Não, porque Deus prometeu a gente o avivamento. Deus prometeu que vai fazer em nosso meio algo extraordinário, algo muito grande. Não, porque Deus falou que neste tempo vai nos usar, nos levantar, vai nos avivar. A promessa, toda promessa é baseada na palavra de Deus, sabia? Se não for baseado na palavra, não foi uma promessa de Deus. Por quê? Porque Deus não é maluco. Por isso. Toda promessa é pautada na palavra de Deus. E a promessa para o avivamento no Brasil, no mundo, em cada igreja que você congrega, a promessa vem depois disso. O avivamento vem depois disso. Ah, Elaine, por quê? Porque Deus não é maluco, gente. Ele não vai dizer, vou botar uma coisa aqui na minha palavra e vou prometer outra coisa diferente aqui para eles. Eu vou colocar uma coisa aqui na palavra, viu? Mas esqueça tudo. Com você vai ser diferente. Mesmo sem se arrepender, você vai ser avivado. Vou colocar uma coisa aqui na minha palavra, mas na sua vida, meu amor, meu lindo, minha linda, vai ser diferente. Eu vou, fazer prodígios através de você. Sem você se arrepender, sem nada. Tem gente que até começa bem e depois se perde. Esses prestarão contas a Deus. Mas se a gente quer começar a viver o verdadeiro avivamento, a gente tem que se arrepender. Só existe um caminho. Só existe um caminho. Deus abençoe a todos.